domingo, 9 horas da manhã. e na quinta-feira, 8h30 da noite. Ô, você seste nós, vai. ai, quem tá me esperando vocês? Assista agora Histórias da Bola, um programa que valoriza e apresenta os personagens que construíram a história do futebol no Vale do Aço. Apresentação: Valdeci Castro. Olá, amigos do Histórias da Bola. Quem fez história, participou ativamente dela ou tem muitas para contar, está sempre aqui no seu Histórias da Bola. É por isso que hoje senta-se ao meu lado, aqui nos estúdios da TV Cultura Vale do Aço, Jarbas Vitória dos Santos, o capixaba de Vitória, porém criado na bela São Vicente, colado em Santos, no litoral paulista. Aos 57 anos, Jarbas tem muitas passagens a nos contar, desde os tempos de menino, quando sonhava em ser um jogador de futebol. E conseguiu, até os tempos atuais, em que, ao lado dos filhos, comanda uma escolinha de futebol, que tenta ensinar bons modos, em todos os sentidos, a garotada lá no campo do Canaã, em Ipatinga, a já conhecida Escolinha do Santos Futebol Clube, a Escolinha Meninos da Vila. Jarbas foi atleta profissional por mais de 10 anos, tendo literalmente rodado o mundo atrás da bola. Foi criado nas categorias de base do Cruzeiro, para onde foi com apenas 13 anos de idade, e atuou com destaque, a ponto de ser profissionalizado de 16 para 17 anos, uma época em que ainda jogavam feras como Diceu Lopes, Joãozinho, Roberto Batata e muitos outros. Chegou a ser apontado como um grande destaque logo que surgiu. Foi até convocado para a seleção brasileira que disputou o famoso torneio de Cannes, o torneio de Novos lá na França. Mas a concorrência com as férias e a inexperiência pesaram, propiciando este giro pelo mundo da bola. Jogou então no Volta Redonda, no Sport Recife, na Portuguesa Santista, no Comercial de Ribeirão Preto, no Taubaté, no Taquaritinga, onde atuou ao lado do falecido já ipatinguense Edivaldo, ponteira esquerda, que o Atlético emprestou na época para adquirir experiência por lá. E em clubes de Toronto, no Canadá. Já no finalzinho da carreira, ele esteve colaborando com alguns amigos, conforme ele mesmo conta, numa das aventuras no profissionalismo do Ideal Futebol Clube do Bom Jardim, jogando uma temporada que ele considera marcante, ao lado de diversos amigos, para inclusive atender a um pedido do seu amigo Romeu Ribeiro, que na época já era comandante, né, de equipes, que assumira o desafio de levar um time para a divisão de acesso do Campeonato Mineiro. No Amador, o Jarbas esteve na Uzipa, onde já estava trabalhando no clube, já como um colaborador da galotada, segundo ele mesmo. Dentro de campo ele colaborava, só prestando a sua experiência. Porque os problemas do joelho já estavam o afetando a ponto de não conseguir atuar mais um jogo inteiro. Depois que deixou o Zipa, Jarbas seguiu como entusiasta do futebol das categorias de base, sempre trabalhando para formar jovens talentos, especialmente nas escolinhas, sempre ali pelas bandas do Canaã, no 7 de outubro também. O sucesso do seu sobrinho neto, Neymar, no Santos, o atacante Neymar é filho do seu sobrinho, Neymar, que é filho do primeiro irmão do Jarbas, Ilvemar, o fez recomeçar também a carreira na formação de talentos. Abriu então a escolinha de futebol Meninos da Vida, com a chancela do Santos, conforme já dizemos, onde a comanda ao lado dos filhos Leonardo e Luciana, que na verdade são irmãos de Ludmila, que é a filha mais nova de Jarbas, da sua relação com a dona Maria de Lourdes, a dona quem manda, na verdade, né? É esse personagem entusiasmado com o futebol que queremos entrevistar aqui hoje, certo de que estaremos recheados de informações importantes. Jarbas, muito obrigado por ter vindo ao nosso Histórias da Bola, atendido ao nosso convite. Vamos direto ao assunto. O Jarbas nasceu para ser jogador de futebol e é daqueles que nasceu para viver do futebol? Pode ser, eu que agradeço a presença aqui contigo, é maravilhoso, e ter esse histórico todo, apresentar ao ipatinguense, né? Mesmo não sendo filho da cidade, eu me radico aqui há quase 25 anos e já sim, me sinto, né, como um verdadeiro ipatinguense de alma. Eu sou, como já disse, né, filho de capixabas, mas consequentemente vivi toda a minha vida em São Vicente, Santos, depois mesmo de ter voltado para Vitória, onde eu atuei, né, no Rio Branco. Rio Branco, Vitória. Né?
famosa Capa Preta, torcida o Capa Preta. Torcida Capa Uma Preta. história muito comovente, com grandes jogadores na época, que era o Pereira, jogador carioca, que era o goleiro do Fluminense, e foi pro Vitória, o Jorge, me esqueço o nome agora, mas foi um goleiro também, o Wilson Pereira, Jorge Vitório, que teve na Desportiva, depois foi pro Fluminense, o Wilson Pereira. Então minha vida sempre foi, né, um sonho. Seu né? negócio é daqueles que Jogar futebol. nasceu pra bola. Já de moleque, pegava na bolinha, matava aulas, né? Isso não era bom, porque minha mãe era professora A sua mãe era e professora? diretora do Colégio Florentino Avidos, no Ibis. E quando eu chegava, entrava no colégio assim, de repente, a minha mãe já sentia falta, quando passava nas escolas fazendo as visitas, né? nas salas de aula. Então, eu tive uns puxões de orelhas, mas consegui, né, me firmar e com 13 anos, quando voltei para Santos, vivendo, né, já com meus irmãos que lá estavam, mas meus pais ainda estavam em Vitória. São 12 irmãos, não é isso? Eu sou caçula dos homens. O caçula são todos homens? São 6 homens e 6 mulheres. 6 homens e 6 mulheres. É. Eu sou caçula Vida dos naquela época que os pais, com certeza, não faço ideia, mas devia ter uma vida muito mais complicada, mas mesmo assim, em termos financeiros, que a gente veio lá de baixo mesmo, conseguiram os pais, né, o seu Zé Vitório, José Vitório. que Deus tenha, Deus minha Vitório. mãe, Dona Hilda, também, que era Santos. professora e diretora da escola, e meu pai, que trabalhava no Porto de Vitória. entendeu? No Cais do Porto. Isso, Cais do Porto Vitória. Então, quando eu saí, quando eu vim para Belo Horizonte... Você veio para Belo Horizonte, para o Cruzeiro. Você já jogava no Rio Branco. No infantil do Capa Preta do Rio Branco. Isso, no Rio Branco. E o Wilson Lima, que era o treinador, me levou para os profissionais. Eu, com 13 anos, joguei nas fileiras dos profissionais, que era semi-profissional em Vitória. Vitória vivia sempre a influência do carioca. Futebol recebe direto todo tipo de influência. Sempre. Então, quer dizer, o derby local, que era Desportiva e Vitória, quando jogavam um Flamengo e Vasco, sumia todo mundo de Vitória para ir para o Rio. Então, numa época dessa, numa passagem dessa, nós fomos disputar o Copa Verão de Guarapari, e o Fontana, finado Fontana, zagueiro, era capixaba. Muito amigo do meu irmão. Tinha sido campeão do mundo da seleção brasileira de 70. Isso, nós o chamávamos de Vitória de Anchieta, porque ele é da cidade de Anchieta, toda a família radicada lá. Então, ele muito amigo do meu irmão, que jogava futebol também em Santos, e tinha também um clube lá em Vitória, chamado de Santos, que era o Santos de Aribiri, da Glória, Vila Velha. Então foi o Fontana que te levou para o Cruzeiro? Sim, quando eu cheguei a Guarapari, na competição de verão, aí nós estávamos jogando lá, era muito moleque, estava jogando lá nessa competição e totalmente descontraído, mesmo que fosse aquela peladinha de final de semana. Aí o meu irmão chegou e falou para mim que tinha uns diretores de Belo Horizonte. Eu não conhecia Belo Horizonte, eu não conhecia. Tinha noção, né? Não tinha noção, porque vivíamos o Rio. Entendeu? E aquela molecadinha jogando bola de mamuche em Vitória, como eu jogava, pegavam as meias de minha irmã, fazia aquela bolinha. Bola de meia. Meia calça, brigava muito comigo por isso. Então, no jogo daqueles, a Anchieta chegou. Que meu irmão, o Zozó, do Santos, ele tinha a gente chamava muito de birosca de praia, hoje são quiosques, né? Tinha a barraquinha e chegou com Fontana e o Felício Brandi Forletti, que lá estavam passando. Estava passando férias. De férias, lá em Guarapari. Eu me assustei quando ele me chamou, falou que eu Brandi ia... era então presidente do Cruzeiro. E o César Igropelli, que era conselheiro do Cruzeiro. Um italianaço, forte, alto. Aí eu me assustei quando chegou. Eu estava brincando, né, com os demais meninos que lá estavam. Aí, rapaz, quando ele me fala que ia levar para... Meu sonho era ir para o Rio. Para o Rio. Porque o Pereira, no Rio Branco, tinha falado, eu vou te levar para o Fluminense. Aí aquilo ficou na minha cabeça. E, de repente, né, naqueles jogos de verão, chega o Fontana com o Zozó e fala, eu vim levar teu menino aqui porque viram um jogo dele aqui em Guarapari e nós vamos levar para ficar... Vamos ver se ele vai ficar um mês.
Aí eu me assustei com aquilo, né? E no outro dia já estava em Belo Horizonte. Primeiro, quando eu cheguei lá no Bairro Preto, no Casarão, No Barro Preto, no Amazonas, ali onde ficamos, e o meu irmão foi comigo. Mas, Valdeci, que momentos, né? Então, quando eu cheguei ali, aí meu primeiro treinador foi o Lincoln Alves. O professor Lincoln Alves. Isso. Lendário Ele Lincoln Alves. Era da época de toda a base. Toda a base do Cruzeiro, treinava todas as Começava com categorias. infantil, infanto juvenil, naquela época não tinha júnior. É. Então, até o juvenil, quando eu cheguei, aí ele falou para mim, você não vai ficar aqui. Você vai direto para Toca. Eu falei, mas Toca, onde que é Toca? Viu que o seu futebol era diferenciado. Porque quando eu né? cheguei, o Lacerda era o preparador físico, O Antônio João Lacerda, Francisco era treinador do juvenil. João Francisco. Quando o João Francisco teve aquela, né, salto, A ascensão, ele estava. O Beneci de Queiroz também era, que hoje é diretor. Hoje, o Beneci Queiroz, que hoje é supervisor do Cruzeiro, ele era preparador físico. Ele era, na época, preparador físico e advogado já. Ele tinha o seu escritório lá na João Pinheiro, na Praça Liberdade. Aí toda essa... Né, eles falaram comigo, não, você não vai ficar. E o doutor Ari, né, quando me fez a primeira conversa, assim, em termos, eu era muito menino, eu falei, não, quero voltar para Vitória. Assustou-se com Mas voltei para Vitória. Na sexta-feira, quando meu irmão chegou nós chegamos no final de semana, ou seja, na segunda-feira. Aí treinei terça, treinei quarta com o seu Lincoln, treinei quinta e o Zazó foi embora para Vitória. Aí naquilo eu fiquei já perdido, eu falei, não conheço ninguém. Tava Bocaiúva, tava o Roberto César, o Júlio César, o irmão dele, Juarez, que hoje é presidente do sindicato, aqui no Teoflotone. Juarez, centroavante. Então, esse pessoal todo, né, conversando, aí, não, rapaz, fica aí, e eu nada. Fui para a rodoviária, sabia só o caminho. Sozinho, sabia o caminho. Peguei ali a Praça Raul Soares, aí peguei direto. Aí comprei minha passagem e falei assim, mas você é menor, não pode viajar. Não, meu irmão está dentro do ônibus já. Você já dá boleiro, não tem jeito. Valdeci, quando eu cheguei em Vitória, o pessoal do Cruzeiro já havia entrado em contato com o meu irmão. Aí quando eu cheguei na rodoviária, que era no Parque Moscoso, lá em Vitória, meu pai já estava me esperando. Bravo já. Bravo. E o meu pai era sisudo. Meu pai, só de olhar, eu já tinha medo. Então, quando ele me fez assim, o que você quer, Jarbinha? Me chamaram de Jarbinha, né? Aí eu falei, pai, eu não quero ficar lá sozinho, não. Bem, se você quer jogar bola, se você quer, e é isso que você faz, só isso que você faz, você vai voltar no mesmo ônibus. No mesmo ônibus, aquilo foi uma choradeira. Esperou de noite, me botou no ônibus, eu voltei. Devolveu. E até hoje, entendeu? Não saí dos ares mineiros. Bendito retorno a Minas Gerais. É sobre esse retorno a Minas Gerais e, consequentemente, a decolagem da carreira do Jarbas e outras tantas histórias que a gente vai contar no próximo bloco do Histórias da Bola. Até já. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço. Há 33 anos, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. O Grupo de Jaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. De Jaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons,
perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Djafer construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz Jarbas Vitória dos Santos. Aquele lepto menino que surgiu das categorias de base do Cruzeiro, que rodou o mundo atrás da bola, deixou a sua história dentro de campo e agora está marcando fora dele como professor, literalmente, de futebol. Jarbas, você nos dizia no bloco anterior de que aí o seu pai te devolveu para a Toca da Raposa e você se transformou, a gente sabe, daquilo que a gente já disse no início do programa, no jogador de futebol. Você acha que você surgisse numa outra época, você talvez fizesse mais sucesso pelo seu talento? Você teria dado azar por ter surgido numa época que só tinha fera, só tinha gente vamos dizer, de top, e que as contusões também te atrapalharam e o fato da medicina também não ser muito evoluída também te prejudicou? Sim, com certeza. Inclusive, você me lembrou um fato legal. O Evaristo, que é da cidade, falou Gerson Evaristo, ele quando chegou ao Cruzeiro, eu já estava saindo. Estava saindo para São Paulo. Valdeci, é lógico que com a condição, né, que tínhamos na base, aquilo formou, que não era como hoje, é evidente, aquilo formou no meu conceito de querer ser jogador, de que eu podia. Quando cheguei no Cruzeiro, tanto na primeira semana, eu me senti em casa. Né? Porque eram meninos, fui bem recebido, e eram meninos que tínhamos... Você é cruzeirense? A volta, sou. Cruzeirense. Mesmo por ter jogado, me fiz ser cruzeirense ali, porque foi uma equipe que muito me marcou, tanto no alto quanto embaixo. Mas mesmo quando eu cheguei, eu me senti em casa, vi, o Evaristo falava assim, então, poxa, jogamos numa época... Se fosse agora, hein, Jarbas, com a nossa vivacidade, com a esperteza que me lembra muito o Neymar agora, entendeu? Que era totalmente, né? E éramos assim. Eu acho que... Você tira mais ou menos conta do seu sobrinho neto do Neymar? Era dessa forma, era muito rápido e abusado. Tanto é que primeiro jogo contra os profissionais, nós jogamos na Toca, e já estava com o Wilton Chaves. Aí, quando eu subi, fomos treinar na Toca, né? Íamos com a Kombi da ESAB para a Toca naquela. Kombi da ESAB. O Mr. Leif era diretor da base. Aí fomos, né? Chegando lá treinando, num lance em campo, o Misael Moraes, Darcy Menezes Só madeira de dar em dois. Isso, e o Pedro Paulo, nem era o Nelinho ainda. Pedro Paulo, lateral direito. PP. Estava parando já. Justamente. Aí, num treino ali, a bola veio de mim, e eu, moleque, né? Quando o Misael veio, eu dei o chapéu nele. Aí, quando ele veio, eu devolvi. Aí ele me pegou pela camiseta, fez assim no meu rosto, bateu. Ô, moleque, você não vai fazer isso, não. O Wilton Chaves parou o treino, me chamou de lado e falou, se você pipocar, eu te tiro agora do treino e você não volta mais. Continua fazendo. Faça o que você fez. Se você tiver personalidade, vai me provar agora. Aí eu falei, meu Deus, lógico, eu vou jogar do jeito que eu sei. Aquilo não foi um abuso. Aquilo foi o teu recurso de menino. Aí eu peguei a mesma bola, Procópio também, me lembro do Procópio, estava nesse treino. Procópio, que depois foi meu treinador. Né? Aí, no lance também de linha de fundo, eu driblei, cheguei no fundo e cruzei, e o Roberto César, que estava na equipe reserva comigo, fez o gol. Aí ele me chamou e falou assim, você vai ficar. Quando eu falei assim, você vai ficar, mas eu já não estou aqui, eu respondi para ele, mas eu já não estou aqui. Vai ficar profissional. Aí que caiu a ficha, né? Que quando eu falei, vou ficar, aí com um ano, né? Com um ano de Cruzeiro e dentro, já treinando com os profissionais, aí fomos para a Taça São Paulo. Nem era Copa São Paulo, era Taça São Paulo Juvenil, que era com o seu Biju, que era o treinador. Aí foi Kleber, Roberto César, Juarez, eu, Bocaiúva, e nós chegamos a finais com o Internacional. Chegou a final com isso? Chegamos a final, ganhamos do Campo Grande, né? E chegamos à final de, eu acho que foi
nas oitavas. Nós não fomos à final, foi às oitavas, eu acho. Uma das fases de mata-mata. Sim, uma das fases. Aí perdemos para o Internacional com Batista. O Internacional era um time muito fraco, né? É muito fraco. Tinha Batista, Caçapava. Era um time de chegada, né? Naquela época. Falcão não me lembro nessa época, mas o Batista muito mais. Com certeza o Batista. Que depois foi para a seleção comigo. Aí quando eu cheguei, fui para Santos, não vim para Belo Horizonte. E o Biju, que era o treinador, me liberou. Eu falei, meu irmão estava em São Paulo, assistiu o jogo, foi no Pacaembu, esse jogo. Aí, depois eu fui para Santos, né, para São Vicente. Aí chegando lá, Valdeci, comecei a bater bola, peladinha assim, no prédio, né, no canal 3, que é o no Embaré, canal 4, com o Neymar. Neymar, meu sobrinho, a gente brinca na rua. O pai assim. Do Neymar. O pai do Juninho, né? Que a gente chama. Então, brincando ali, que era muito moleque, a gente brincando num canal assim, no asfalto, né? Aí o Zelinho, pai do Neymar, e o Zemar, meu irmão, chegou assim e falou assim: ó, Jago, sobe. Aí eu peguei, ô Neymar, teu pai vai dar uma dura. Vai dar uma dura na gente aqui, né? Porque. Aí chegou meu pai, e o meu irmão era mecânico, ele tinha uma oficina em São Vicente, né? Bom, por sinal. Bom mecânico. Aí nós fomos, quando eu subi, ele falou aqui, olha o que está saindo na televisão aqui. Você está convocado para a seleção. Aquilo me deu brincando com isso. Seleção brasileira de novos, para disputar o torneio de Cannes. Aí eu falei, não. Na França. Não. Escutou mesmo, Zelinho? Tá de brincadeira. Falei, não. Como é que vai ser feito aqui? Vocês têm que se apresentar na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro. Eu falei, nem pensar, como é que eu vou para lá daqui agora? E está marcado, até amanhã você tem que ir para lá. Aí ele entrou em contato, que ele já era conselheiro do Santos. Tá. Entendeu? Entrou em contato com o pessoal do Santos e Cláudio Adão também tinha sido convocado. O Cláudio Adão. Oi, o Cláudio Adão de história para contar. Muito, meu amigo, parceiro. Parceirão. Aí fez o contato com o Santos fez com o Cruzeiro e eu viajei com o Cláudio Adão, né? Enviou a passagem, ou eles mesmos entraram no acordo ali, aí nós fomos. Eu já tinha parente no Rio. Vocês disputaram um torneio de Cannes, né? Foi onde lá você conheceu foi lá que... o Carlos, o goleiro, o Batista, o volante. Justamente, o time nessa época era o Carlos. Né? O titular era o Carlos Alberto, que era da Santa Cruz, que nós tínhamos a apelidado de Cacareco, e o Vanderlei Luxemburgo era a reserva. O Luxemburgo era o reserva. Era o reserva. Aí vinha Zé Luiz, o Chacha, que era do Vitória, o Carlinhos, do Fluminense, né? Batista, João Alfredo, do Atlético. João Alfredo, volante do Atlético. Isso. Toninho Vanusa. Toninho Vanusa do Palmeiras. Luiz Carlos Ripo, que teve aqui no América, que era do Grêmio, na época. O Vanusa morreu recentemente. É mesmo? Morreu recentemente de infarto. De infarto. Tem que me cuidar. Então, na frente era eu, Marcelo Oliveira, que hoje é treinador. Treinador de renome. Cláudio Adão. E o Cláudio Adão. Era esse ataque, esse time um timaço. Que lugar que o Brasil ficou no torneio de Cannes? Fomos campeões. Campeões do torneio de Cannes? Tem a medalha que lá em São Paulo me fizeram uma visita. Aí me levaram essas que a gente guarda, essas lembranças, que foram as medalhas que eu recebi de Toulon. E também foi destaque o pessoal da França que me deu, inclusive nesse ano, Valdeci, a gente jogou no amistoso contra o Paris Saint-Germain. Fez um jogo com o Paris Saint-Germain. Aí o Elias Akur, que era o empresário. Elias Akur, famoso empresário. Brigou com o Felício, porque ele queria me deixar no Paris Saint-Germain. E o Felício não deixou. Queria te segurar no Paris Saint-Germain. Tava Luiz Carlos, o único brasileiro do Vasco. Luiz Carlos, o neguinho. O meia direito. Que era tido como Pelezinho. Muito arisco. Eu acho que era o único brasileiro que estava lá, na França, nessa época, em Paris. Aí o Elias Akur, nós vamos ficar com o Java aqui que eu vou negociar com o Paris. Aí o Felício Branco, você volta com ele já. O Felício já estava de olho que ia fazer dinheiro. Sim, porque foi uma ascensão era naquela época muito. Qual foi o melhor clube, o melhor jogador que você jogou nesse tempo de atleta? Olha, eu tenho um Cláudio Adão como parceiro, como já falei, e tinha tinha um feeling para gol, né? Muito. O Negrão era tido como Pelé, corria, então já falava o Pelé que está chegando, e ele é carioca, de volta redonda. Bom de resenha. Bom de resenha, deixava a gente à vontade, até quando ele foi para o Rio Branco,
Eu fui fazer uma visita porque a gente tem, né, moradas ali na Coqueiral de Caparica. Minha família tem umas irmãs que estão lá ainda. Aí eu encontrei com o Cláudio Adão, uns anos atrás. Ele já no caso da carreira já. E ele já, inclusive, quando o Rio Branco tinha aquela dificuldade de pagar seus jogadores, o Cláudio Adão fazia vale para os jogadores. Então era muito amigo. Qual dos balões que você jogou? Com os quais você jogou? Desses quais joguei? Muitos. Eu acho que o Marcelo marcou também. O Marcelo foi um parceirão. Muito bom jogador, né? O João Alfredo, poxa, eu joguei até no Taquaritinga depois com ele. Também. Né, confinado. Como é que era o seu estilo de jogar? Beleza, você já até falou, né? Esse meio estilo eu tinha era ousado também. Eu tinha muito objetivo de gol e sempre nas equipes que passei, sempre fiz alguns gols. Né? Mas qual foi um gol marcante que você fez assim? Contra a Inter de Limeira, no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, jogando pelo Taquaritinga. E contra o Santos também, o Vitor é goleiro. Nessa partida que ganhamos de 2-1, o Lima, quando veio visitar aqui, que hoje é o coordenador geral, né, das franquias, ele veio e lembrou e falou assim: já você está lembrado desse jogo lá na Vila? Eu falei, porque tinha foto, né? Foi o jogo que você era para ter ficado em Santos. Houve a oportunidade de ficar no Santos, o Cruzeiro segurou de novo. Me mandou para o Sport Recife quando eu voltei. Entendeu? Qual foi um jogo inesquecível? O jogo que você não esquece? Justamente esse gol contra a Inter de Limeira, no qual o Senna, lembra do Senna, jogou no Palmeiras? O Senna, o meio atacante. Isso, depois foi Vitória da Bahia. Meio atacante. Ele me ganhou, o Carlinhos Maracanã era no meio campo, ganhou um lance, né? E ela tocou para mim. Eu estava de costa. Então Bolívar, zagueiro da Inter, nessa época, me deu o bote. Quando 2 metros de altura. Justamente, cabeludo. Tipo esse jogador de basquete, como é o nome dele? É grandão, Varejão. Era a mesma coisa do Varejão. Quando eu olhei aquele tamanho de homem, eu falei assim, vou tocar de novo no Senna e vou tentar receber na frente, né? O Senna pensou junto comigo, E eu toquei. Quando eu vi o Márcio chegar, eu falei, toquei, saí, a bola veio picando. E o goleiro da Inter de Limeira, não me recordo agora, deu uns 3 passos, eu estava mais ou menos na intermediária para a área de gol. Você olhou para o goleiro e falou, agora vai. E cobri. Aí nem olhei, né? Quando eu olhei assim, já estava a bola entrando e voltei para o banco de reserva e o treinador do Taquaritinga era Milton Buzeto. Aí ele veio e fez assim, é gol. Eu já fui, pulei, e nós ganhamos esse jogo de 1-0, num qual, né, conseguimos, com essa vitória, jogarmos no Morumbi contra o São Paulo. Foi uma campanha muito boa da Taquaritinga. Foi certamente a melhor de todas da história do Taquaritinga. Justamente, 83, quando chamaram o Taquarão, começou aquilo. Quem jogava lá perto, Edivaldo, bailarino, jogava muito. Moleque também. Mas muito esperto. Você conviveu com muitos boleirões. Sim. Qual foi o sujeito mais difícil? Assim, mais difícil, você via que não tinha jeito. Jogava muito, mas era complicado. O Assis Paraíba do esporte. Assis Paraíba. Lembra do Assis? Assis Paraíba. Muito craque. Muito bom. Naquela época era diferenciado. Mas fora de campo ele era o... Totalmente avesso. O rei da noite, do dia, da praia. Justamente. Ele chegava, acho que por ser dali da região, ele saía porque Recife a Paraíba é 1h30, só atravessa a ponte e está ali. Ele não ficava. Acabava o jogo, ele ia para lá, acho que ele tinha mais conhecimento. Mas é um grande jogador, muito Mas o juiz era... Pouco. Esses companheiros do seu tempo de futebol ficaram alguns do seu ciclo de amizades atual ou em virtude da distância? Onde anda essa maioria? Você tem notícia? Sempre quando eu vou a São Paulo, e eu acho que quando tive agora, eu tive também, estava de costa, estava com o Neymar, não lembrei, foi o pai do jogou no Atlético aqui, que agora está no exterior, centroavante, Tardelli. O pai do Tardelli. Jogou comigo, e quando o Ney falou comigo, já, olha quem está atrás de você.
Aí eu falei, meu Deus, não lembro. Aí ele bateu, Jarbinha, nós jogamos na Portuguesa, depois fomos para... Na Portuguesa Santista. Depois tivemos comercial junto, que ele teve, entendeu? Eu falei assim, poxa vida, aí falei, cara, desculpa. Aí começamos a conversar, lembrar tantas coisas. Pelo menos que foram. O filho dele virou jogador. Foi, o Tardelli, e ele era a mesma coisa. Por que o Léo não quis? O meu filho? O seu filho, Léo. Ele teve, Você poderia ter, mano. Valdeci, ele teve, mas teve também um descuido. Ele achou que já era profissional. Faltou uma... Aí, nas parcerias, aquela influência negativa que tem ainda hoje, vamos ditar o lance que acompanha a pata, velha história. Justamente, vamos ditar o lance aí desse jogadorzaço que eu acho em campo, fora de série, que hoje está lá em São Paulo, no Grêmio Barueri, e o Barueri já não quer mais. Teve no Botafogo. Você fala o Jobson. O Jobson. Teve no Bahia. Já teve todas as oportunidades da vida. No Atlético e tudo. O meu filho não teve os problemas dele. Mas o problema do meu filho foi de namorar cedo. Então, pensou que já era profissional. Eu levei ao Flamengo, deixei com o Jairzinho, que teve no Cruzeiro comigo na Libertadores. Né, que foi um parceirão tremendo. Aprendi muita coisa na Libertadores. Fiz uns 2 jogos. Você estava naquele time da Libertadores, campeão de 76. Na decisão lá no... Na decisão, nós fomos lá na Argentina, naquela La Bombonera, aquele lance contra o River. O River. Né? E que o João fez aquela molecagem. O João fez uma molecagem. E o Joãozinho, aquela molecagem que nós adoramos, né? Depois ficamos assim, não era ele que ia bater a falta, era o Nelinho? Tinha que ser o Nelinho. E todo mundo esperando, o João entra na frente e o goleiro não estava esperando. Aí quando saiu, o juiz correu para o meio campo. A gente chegou, sai daí, João, que nós vamos te matar. Aí ele fez o gol e foi todo mundo em cima dele. E aquele negócio caiu em cima. Mas também aquela desventura que ao voltarmos aqui acontece o que aconteceu com Batatinha, né? E a gente sofreu, pra gente caiu. Não foi... Não Roberto Batata, sentimos tanto aquela vitória, aquela competição, pela morte do Batata. Roberto Batata, são muitos jogadores, mas foram passagens com os quais você jogou, Zé Carlos, professor. Você tem um oportunidade de jogar. Hoje você pode passar muita coisa boa, você jogou com muita gente. Justamente, é isso que eu falo para os meus alunos atletas, meninos que já entendem um pouco, que é aquela turminha de 11, 12, 13 anos, né? Os 14, 15, 16 a 8, 80. Se pegou, não vai mais. Então, eu sempre falo para ele que, além de termos, né, esse conhecimento de vida, né, tantas passagens, a gente pode ajudá-lo como orientador. Que nós não somos, nessa categoria, treinadores. Nós somos educadores e orientadores. Educadores e orientadores. Entendeu? Segundo pais. Está entendendo? Porque quando chega aquela fase final, onde ele vai pegar trabalho tático, trabalho técnico, ele já tem que estar formado. E adicionar, ele já tem que estar formado. A tua base vem com 6 anos, mas para chegar nessa faixa que é onde o menino, né, ele aprende brincando e brincando aprendendo. Mas lá na frente ele já tem que ter essa formação, esse conceito, essa formação. É sobre esses conceitos e essas outras fases do ensinamento da bola que Jarbas tão bem consegue transmitir, que a gente vai falar no próximo bloco do nosso programa. Até já! Apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados e prontos a atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criações de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais do que impressão, impressiona. Avenida Londrina, 400, Veneza 2 e Patinga, 3822-6019.
De volta com Histórias da Bola, que hoje recebe alegremente o Jarbas Vitória dos Santos. E não pode deixar de receber hoje a alcunha do tio, avô do Neymar. Ô Jarbas, como é que surgiu essa vocação para ser formador de talentos? Como é que você veio parar em Ipatinga? Engraçado, né? A gente, por ter passado tudo isso, eu tive grandes treinadores. Em uma semana, ou melhor, um mês só, eu tive um dos melhores comigo, que foi o Telê. Telê Santana. Foi treinando? Foi. No Cruzeiro, quando ele teve um passo no Cruzeiro assim, não ficou. Ah, é? Lembra essa passagem? O Cruzeiro, quando veio, acho que eu estava voltando, o filho dele, o Renan, aí eu fui conhecer lá na fazenda não, no sítio, da chácara do sítio dele lá em Itabiri. Do Strick, porque o Marco Antônio é casado com a filha do Strick. Aí eu conheci aquela conversa que o Telê Santana ia pro Cruzeiro. Aí eu ouvi aquele papo, eu cheguei e não trabalhei com ele. Mas eu queria ter trabalhado com ele. Você viu o perfil? Foi, nossa, uma pessoa paizão mesmo, mas exigente. Além do Telê? Além do Telê, o melhor treinador, eu falo que foi meu pai, foi o Strick. O Strick, porque foi uma passagem... Bravo, mas que não. Foi uma passagem praticamente do profissional, que eu não era. Eu era jogador ainda... Menino, justamente, para essa deu moral e mudança. Muitos ensinamentos. Vocês tinham comprado um carro, um Fusca, na época, que era já tinha no comprado, momento. Né? Não, porque, veja só, eu era do Ademir, que era do Nova Lima, e o Ademir passou toda a base comigo. Aí ele comprou o carro e falou, Jarbas, eu não vou ficar com esse carro, não. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar, não. Se você me facilitar, a gente vai. E eu não sabia dirigir. A história dos boleiros é a mesma, gente. Justamente. O camarada não compra o carro sem saber dirigir. A história é a mesma. Isso não é da atual, não. Então andei, mas fui fazer primeiro, porque em Belo Horizonte antes, onde é hoje o Jockey Clube, lá em cima da Pampulha, tinha um espaço maravilhoso, né? Aí quem levou o carro para mim foi meu vizinho, que era um policial. Aí levou o carro para ali e eu comecei a treinar. Fui fazer meu primeiro exame, né? De direção, no Detran ali, na João Pinheiro mesmo, que eu tinha o pessoal, consegui tirar carta, mas depois. Mas antes não tinha carta. Então choveu esse dia, né? E eu cheguei 2 minutos atrasado. No treino? No treino, porque eu 2 minutos? Perdi o ônibus, que era o seu Geraldo, que pegava o pessoal no Barro Preto e passava ali na Pedro II, onde eu morava. Né? Aí descia do prédio e ficava esperando ali. E nesse dia estava chuvoso, eu não o vi passar. Aí eu falei, Lourdes, já era casado, estava casado com uns 2 meses de casado. Aí cheguei, Lourdes, eu acho que eu perdi. Eu não vou deixar de ir no treino. Eu vou me aventurar, eu vou com o carro. Pegou o carro? Aí peguei o carro e aquela chuva, eu fui devagar, consciente, mas chegando na toca, tinha aqueles pinheiros, e caiu um deles. Assim, no caminho mesmo. E tinha aquela lagoa assim, eu falei, dei a volta, deixei o carro aqui e saí correndo. Quando cheguei no vestiário, que era o Geraldinho. O roupeiro. Geraldinho. Aí cheguei com o Geraldinho, me dá o meu... material aí? Aí ele, olha, não está aqui. E eu já tinha pesado, já fui para a balança, peguei, coloquei, não está aqui, está com o homem. Eu falei, o que eu vou fazer? Botei minha roupa de volta e vou embora, que eu não vou enfrentá-lo. Já conhecia a fera? Tinha fama que ele dava, né, uns cascudos. Aí eu falei assim, não vou enfrentá-lo. Mas, quando eu saí na porta assim, eu disse, estava aquele homem ocupando a roupa aberta. Porque você sai da porta do vestiário e a porta de frente da sala do treino é assim. Aí falou, ele guarda-roupa. Jarbinhas, vem cá. E o Eduardo tinha sido vendido nessa época. Eduardo Rabo de Vaca. Rabo de Vaca, estava indo para o Corinthians. O Corinthians. Sim. Batata tinha morrido. E ele chegou para mim, olha, esta é a época de você se firmar como titular, como jogador realmente do Cruzeiro. Mas eu não vou deixar se você não mudar esse jeito seu. Irresponsabilidade. 2 minutos atrasado. Aí o Cruzeiro contratou Eli Mendes do América. Eli Mendes do América. Para ver se... dava uma sombra. Né? Justamente. Aí começou o Campeonato Mineiro, o Strick, como treinador, e
Toda vez. Nesse eu cheguei 2 minutos, né? E estava marcado para as 8 Ele te horas barrou? estar no campo. Ele te barrou? Não, ele só me deu aquela Deu a dura, né? chamada mesmo. Quando ele falava assim, entra na sala aqui. Quando ele sentava, eu sentava. Quando ele levantava, eu levantava. E ficava rodeando assim. Quando ele vinha para o meu lado, eu saía para o lado contrário. Mas foi um pai. Ele chegou para mim e falou assim, vamos ver a sua performance durante esse tempo, né? E eu joguei o Mineiro quase todo, de 77, onde fomos campeões com ele. E o Eli Mendes tinha vindo. Mas naquela época, o Eli Mendes tinha uma famosa, né, de corredor. E ele jogou muito também. E eu, né, por ser mais novo, sempre estava vendo o pessoal, né? E, bem, tive uma passagem de 77, onde fomos campeões, e graças a Deus, ter praticamente jogado algumas partidas no campeonato, né? De Minas, né, daquela época, daquele ano, eu vi acontecer na minha vida uma mudança, que para mim foi boa. Eu comecei a chegar aos treinos 40 minutos antes, depois dessa dura que o Strick me deu. Então, que essa formação sua de atendente, você traz nesses seus tempos de Traz. Strick? Eu prefiro chegar sempre meia hora antes daquilo que... E você já passa isso para os seus comandados? Já faço isso. Olha, que importância. É o primeiro item. Eu acho que é disciplina. Disciplina. Se você tiver esse conceito, tu vai longe. Mesmo que seja um agravante e seja adicionado mais coisas suas. Deixa eu te falar. O cara já nasce jogador de futebol ou tem como transformar um perna de pau em jogador de qualidade? Eu acho que o brasileiro, vamos colocar assim, nessa situação, ele já nasce como jogador. Mas trabalha-se muito o aperfeiçoamento. Isso. Aquele que, de repente, hoje não, muito visto que o jogador com sua compleição física avantajada, ele já dá principalmente os goleiros. Não ganha mais. Entendeu? Né? Ganha mais. Então a sua vantagem, né, de ser um jogador está muito mais perto. Mas existe aquele jogador que vem de lá, né, às vezes raquítico, né, e sem uma compleição física. Uma compleição física avantajada, mas é baixinho, é rápido, é moleque, coisa e tal. Às vezes não consegue chegar lá, mas tem muito mais condição. Porque ele tem esse dom. Ele tem esse então feitio, já nasce, eu acho que sim. O brasileiro tem a cintura maleável, não é? Já houve algum jogador que passou pelas suas mãos, desde esse tempo que você começou a mexer nas escolinhas, que transformou-se em profissional? Sim, graças a Deus. E eu comecei e tive uma felicidade, mas graças a Deus nunca cheguei para o pai, para a mãe, para o responsável que seja, em gratificação. Eu acho que para mim, a minha gratificação foi de saber que ele vingou. Entendeu? Nunca foi um reconhecimento, justamente, porque na verdade acontece isso, tem muito. Até cobra por isso. Mas o Mancini, que é Mancinho, ele chamava-se Mancini. E foi Mancini porque Valdo chegou lá, nunca vi jogador com o nome Mancini. Aí colocou Mancini. O Kerlinho saiu comigo. O Kerlo começou com 5 anos. O Kerlo também com 5 anos. Começou com 5 anos na Uzipa. Naquela época, quando eu estava na Uzipa, foi Aloysio da padaria. Aloysio dos Santos, gente de primeira qualidade. Que ele chegou e falou comigo, você vai ter, o Josué, que era o diretor ali, você vai ter que ficar aqui na Uzipa com a gente e jogar o veterano com a gente, né? Que era o Wilson Malta, o treinador. Aí eu falei, poxa, eu já estou... Mas minha muito... Você pode citar o Kerlon e o Mancini. Daqui da região, acho que foram 5. Quais? E Kerlinho, né? Mancini. O Andrade, que era o Totó. O Andrade, Totó, o volante. Eu acho que o Fred foi mais assim, passagem, eu já estava saindo da Cearia também. Você teve na Cearia, na estrutura da Cearia, você trabalhou lá também. E vamos colocar aí também o Moisés, nessa época, mas estava com o Orlando da Hora. Moisés do zagueiro. E ele é conterrâneo, é capixaba. Então eu não acho que... Mas desses 3 eu estive mais presente. O seu parentesco com o Neymar hoje, com certeza, abre-lhe portas. Não tem dúvida que abre essas portas. O Neymar é mesmo um craque de bola? Tirando o seu parentesco. Analise o Neymar como jogador. Justamente, olha, o Neymar com 5 anos de idade, já nas
categorias daquela época, Uhum. de futsal, Já já era futsal. diferente. Já era diferente. Já era diferente. O molequinho já era abusado. Magrinho. Já tinha um domínio, um drible fácil com aquela turminha. E o Betinho muito, que é amigo da família, que quando a Nadine, a minha sobrinha, mãe do Neymar, pegava de bicicleta, saía da cidade Oceã, lá em São Vicente, levava o Juninho para o Parque Bitaru para treinar, e o Betinho já ficava com ele e levava de volta, porque ela tinha que trabalhar depois. Ele já mostrava essa, entendeu? diferencial. Por isso que o Betinho, um dos primeiros treinadores que o Ney teve, eu acho que se não o primeiro, ele olhou e cuidou do moleque. Mas cuidou com um momento muito especial, uma dedicação muito boa. Por isso que ele hoje na família tem o seu lugar. O Betinho. O Neymar, para o Betinho, é um paizão, é um que tudo faz, que tudo olha, e Neymar, para ele, é tudo. É uma referência. Justamente, é o prêmio maior. Então, naquela época, e quando a gente viu, eu falava com o Ney, pai do Juninho, e falei, olha, se puxar o teu jeito, porque o Neymar, quando começou também, ele jogou comigo os primeiros, foi comigo que ele profissionalizou em São Paulo. Jogou no interior de São Paulo. Quando ele chegou, eu estava em São Paulo, vivi 10 anos jogando futebol em São Paulo, Comercial, Taquaritinga, Taubaté, São José, aquele time São José Nacional, que o Tata hoje é treinador dele e auxiliar do Muricy, jogou comigo. Você jogou também na Luzinha, Portuguesa Na Santista. Portuguesa Santista, tivemos o Cardoso, tivemos jogadores ali como de renome na época, Picolé. O Picolé, entendeu? Rodado. Então, o Neymar, eu já tinha referência com o Neymar, pai jogava muito bem também. Agora vamos ver, o Neymar vem em Ipatinga ou não vem em Ipatinga? Todo mundo pergunta, a escolinha do Neymar, o Neymar vem em Ipatinga? Responda essa pergunta. Até se for puxão de orelha, ele vai ter que vir, porque, no bom sentido, é lógico, eu acho que quando ele não foi ele que propôs, na verdade, depois que eu estive lá e fiquei 8 meses na minha cirurgia do joelho, você fez cirurgia me deu uma força tremenda, ele chegou para mim e falou, tio, o que você vai fazer agora? Você vai ficar aqui comigo porque vamos curtir um pouco? Falei, fala isso não, Neymar, que até coça, né? Mas eu tenho minha família, poxa, eu tenho que olhar lá. E se você quiser, quer dizer, com o meu nome, eu tenho, graças a Deus, uma passagem em Ipatinga de frutos. Mas se tu quiser me dar uma forcinha, uma canjazinha aí, eu quero, uma escolinha de futebol. Pretendo levar com uma marca boa, já que o Santos tem essa coisa e tal de franquia de todo o Brasil aí, o Lima, como foi meu primeiro treinador ali na Portuguesa Santista, eu acho que, tio, você quer isso? Aí passou-se o tempo, acho que... Já faz quanto tempo? 2 anos, desde aquela época que eu falei isso, tu lembra? 2 anos. Eu falei, ó, tem um projeto aqui para 2 vir... anos, e o Neymar não veio até hoje. Responda pro Neymar, vem ou não vem nesse clube? Não, vai ter que vir, vai ter que vir. O tio vai Só não veio justamente na inauguração, porque a agenda tá muito forçada. Tá rico o Neymar hoje? Tá rico já, não Eu tá? acho que ele com 20 anos pode ter um pouco mais, né? Ele tem 20 anos agora, eu acho que ainda não, ele pode chegar mais. Mas eu acredito que... É humilde. Muito. Tá me vendo? Não. Eu acho que não tem mudança. Sério, a mesma coisa, eu acho que a família é igual. A simplicidade. É muito igual. Além de tudo, brincalhão, eu acho que ele fala assim, tio, não caiu a ficha ainda. Ele ainda fala isso? Ele fala, eu não sei, eu saio assim, eu gosto de ficar com a minha turminha, que é o Douglas, que é o juvenil que eu chamo de juvenil, os coleguinhas dele todos saindo. E, entendeu? É a mesma coisa. Um jovem ainda, muito Vê assim o jeito da gente, eu acho que... O Neymar pode ser o craque da Seleção Brasileira em 2014, é muito cedo pra gente achar isso. Ele pode resolver o problema do Brasil em 2014? Eu desci essa pergunta, justamente. Longe do coração. Não, longe do coração. Essa pergunta, quando houve aquele lance do jogo Santos e Atlético Goianiense, eu estava lá em Santos assistindo, estava lá. O Dorival Júnior era o técnico. O lance todo daquele Santos, lance... E o René Simões, técnico do Atlético Goianiense, disse que o Neymar seria um jogador problema. Justamente. Teve uns jogos anteriores, né, em que eu assisti naquela direção toda, eu fiquei lá, assisti 8 jogos direto do Santos na Vila, né, porque estava fazendo tratamento e lá ficando também, fiz estágio com o pessoal da escolinha, e
ouvia sempre isso. Será que vai? Será que é? Será que vai ser? Mas disso tudo eu tirei uma coisa. Sim. Ele não provou. Ele já é realidade. Para mim, ele já é realidade. Ele não tinha que provar mais. Porque ele já estava... Eu acho. Como jogador que fui, eu acho que ele já está muito à frente de muita coisa. É um moleque totalmente ele tem condições de ser o comandante do Brasil. Por que então às vezes ele não tem rendido bem na seleção brasileira? Ou é o esquema de jogo? Já atribuo isso ao esquema de jogo. Eu né? acho que o Mano, com todo respeito, é um treinador jaço, né? Tanto é que está na posição que está e que não é à toa. Mas que está falhando um pouco numa condição. O Neymar no Santos é referência. Na seleção ele é mais um. Tem que criar o esquema de jogo para ele. Na seleção, no esquema do Mano, ele é mais um. Não pode. Entendeu? Então, por isso que eu acho que inibe a condição dele. Se jogássemos nas costas dele, ele vai segurar a peteca? Tenho toda a certeza que você sim. Você não vai sentir, não vai pipocar, não? Não vai. Pelo contrário. Ele sempre vai partir para cima, porque é o jeito dele. É o jeito dele. Quanto mais pancada ele leva, ele vai. Ele não perde isso. Então, eu acredito, Walter, que dentro dessa condição dele, de jogador sempre objetivo, ele não, com drible, ele não busca as laterais, ele busca o gol. Ele é sempre gol. Ele é vertical, né? E o pai fala assim para ele, antes de cada jogo. Eu estive presente junto, até oramos, antes de cada jogo juntos, e o Ney fala assim com ele. Sempre começou o jogo, pilha. Entra com 50% já, entendeu? E ele sempre faz isso, pode notar. Todo jogo dele já parte para cima. Porque se você conseguir ter essa performance no primeiro tempo, no segundo tempo tu vai ser preocupação do adversário. Então, jogando no Brasil, o Neymar pode ser o cara do título mundial. Eu acredito que sim. Espero, como torcedor falando, estou né, esperando isso, o melhor. Nós todos estamos esperando também. Jarbas, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. A gente está aguardando a sua previsão. Que o Brasil agradeço. Com o Neymar. Agradeço e gostaria que, né, com o teu conhecimento na cidade, né, em termos de futebol, que nos desse esse empurrão também com a escolinha que hoje é referência, porque é Santos que está na cidade, a unidade Santos, entendeu? Então eu queria que mais essa credibilidade fosse dada à escolinha. Por quê? Justamente, é mais uma escolinha, mas é uma escolinha com referência, entendeu? E tem o nome do Neymar, vou usar, entendeu? E as pessoas falam assim, mas isso é crime. Olha, eu tenho um contrato que ele está me passando tudo isso e eu tenho que usar mesmo. E certamente irá conseguir. A gente recebeu hoje, honrosamente, o Jarbas Vitória dos Santos, que nos agraciou com mais um ótimo Histórias da Bola, que ficará certamente para a história desse programa e no contexto do desporto do Vale do Aço. A gente volta numa próxima oportunidade, num próximo programa Histórias da Bola, trazendo outro grande personagem como o Jarbas que a gente recebeu hoje. Um abraço e até a próxima.